Durante toda a minha vida, eu estive atrás da câmera. É como se eu sempre estivesse procurando por alguma coisa. É como se a câmera fosse a extensão da minha memória, uma maneira de guardar o tempo para mim. Esse filme começa com a vontade de revisitar esse material que fui fazendo ao longo de toda a minha vida. Uma parte dessas ideias viraram documentários conhecidos, mas muito do que eu filmava ficava esquecido. O filme nasce de um desejo de revisitar meu arquivo. Uma espécie de pesquisa sobre o meu próprio trabalho. Eu acho que muito cedo eu descobri que a câmera era meu modo de enxergar o mundo. Tudo que eu queria registrar na minha mente, eu fotografava e filmava. É assim até hoje. A câmera é uma continuação do meu corpo que deve estar sempre em movimento. Por isso, o deslocamento se tornou central no meu processo criativo, tanto como cineasta, como na minha vida pessoal. Como um bloco de notas, eu filmo. Em 1973, eu trabalhava como câmera para um correspondente da televisão alemã. E o governo brasileiro convidou os correspondentes estrangeiros para um evento que aconteceu aqui em Aripuanã, que é a inauguração do projeto Humboldt, um projeto de universidade que acabou depois, com o tempo, não acontecendo. Mas era uma resposta que o governo queria dar para a construção da Transamazônica, quer dizer que havia uma preocupação ambiental, de estudo. Essas filmagens começam em Cuiabá. E aí vão aparecer essas pessoas que viajaram com a gente para Aripuanã. Naquela época não tinha vídeo, a gente trabalhava com filme 16mm. E eu carregava comigo sempre uma câmera Super 8 de filme muda, porque o material que eu fazia para o correspondente da TV alemã ia para a Alemanha e eu ficava sem nada aqui, né? Eram coisas muito interessantes. Então sempre levava essa Super 8 como uma espécie de caderno de notas para mim, né? Um dos pilotos, ele estava à disposição dos jornalistas para fazer um sobrevoo da Cachoeira de Dardanelos e dessa instalação que estava começando a acontecer aí. Aí o piloto disse, olha, vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Ele saiu uns 10 minutos da rota e sobrevoou essa aldeia indígena. Eram indígenas que nunca haviam feito contato. Esse Super 8 ficou guardado 40 e tantos anos e recentemente foi digitalizado. Revi essas imagens que eu já tinha esquecido que tinha feito isso. Então aí surgiu a ideia de vamos ao encontro dessas imagens. 50 anos depois, vamos ver o que aconteceu.
Nossa viagem começa novamente em Cuiabá. A primeira parada é na Universidade Federal do Mato Grosso, onde tudo começou. Acho que eu sento aqui e vocês sentam aqui, né? Para ele poder nos filmar. Nós estamos fazendo um filme dentro de um filme. Professor, por favor. Tem esse projeto de Aripuanã, que é um projeto que eu quero transformar num filme. Aproveita e vamos fazer esse registro que vocês querem fazer, eu pesquisando e fazendo o filme. É isso que a gente está fazendo agora aqui. Eu estou desenvolvendo um filme com o meu celular, e eles estão mostrando o meu trabalho, né? Vamos ver esse documentário para a televisão alemã. É um programa cultural da televisão alemã, mas da filmagem vai para a Alemanha, o pessoal da televisão lá montou e fez o programa, que é muito interessante. Amazonien erlebt seinen dramatischsten Augenblick. Mit Radargeräten und Infrarotkameras ausgerüstete Flugzeuge dringen immer tiefer in die tropischen Regenwälder vor. Unter dem Ansturm des mit der Technik verbündeten Menschen bricht die früher fast mythologische Unantastbarkeit des Dschungels langsam zusammen. A matéria foi escrita e narrada por Karl Brugger, repórter alemão com quem eu fazia dupla. Brugger era um jornalista muito esperto e competente. A qualidade das nossas matérias deu muito prestígio à dupla Brugger-Bodansky na Alemanha dos anos 70. E com isso conseguimos emplacar vários programas na TV. Em plena ditadura, as condições de repórteres de uma televisão estrangeira nos dava trânsito normalmente negado a jornalistas brasileiros. Foram muitas as viagens com Brugger pelo Brasil e América do Sul, perseguindo questões políticas e culturais, mas também ambientais, tema considerado novo na época. Der mit den neuesten technischen Hilfsmitteln durchgeführte Feldzug wird durch ein umfassendes wissenschaftliches Programm unterstützt. In Zusammenarbeit mit ausländischen Forschungsinstituten hat die Universidad da Selva, die Urwalduniversität von Cuiabá, das Projekt der Humboldt-Stadt entwickelt. Ein wissenschaftliches Laboratorium mitten im Urwald, verbunden mit einem ökonomischen, technologischen und ökologischen Planungszentrum. Quando a universidade começou a montar a cidade científica de Hubble, né, o projeto Aripuanã, que são diferentes, né? O projeto Aripuanã é um projeto do governo federal e a cidade científica de Hubble é uma proposta da Universidade Federal de Mato Grosso, que se encaixam e aí vai acontecer. Projeto muito grande para uma universidade tão pequena. Como é que uma universidade que está surgindo tem um campus avançado a 800 quilômetros de distância dela, né? Na floresta amazônica? Em 68 tem aquele genocídio no grupo Cinta Larga. Isso. Em 72 tem Estocolmo, a primeira discussão a respeito da questão ambiental em nível mundial, né? O mundo inteiro está falando sobre isso. Tudo está sendo pensado, calculado e iniciado nesse projeto da cidade científica de Hubble. E é inegável, né, que pensar a cidade científica de Hubble, por trás desse investimento, dessa manutenção, que foi toda ela bancada pelo governo federal, desses aviões, dessas casas sendo construídas em 10 dias, foi para baixar um pouco a poeira, foi para jogar uma cortina de fumaça no que estava acontecendo. O desmatamento desenfreado com essa transamazônica aí, que está aí até hoje, e derrubada de árvores, e a questão de garimpeiros, etc, etc. Ele precisava dar uma resposta, ocupar e tirar o foco dos problemas sociais que estavam aparecendo, com as comunidades nativas e com os extrativistas. Nesse momento, quando o governo federal pensa a ocupação da Amazônia,
Ele tem certeza de uma coisa: era preciso povoar. E a ocupação nativa, os indígenas, os povos extrativistas, esses não são considerados. Então, levar gente para cá. Humboldt, a cidade científica, ela está nessa esteira. A desse investimento que naquele momento foi muito forte e que tentava caminhos de integração da Amazônia. Nós somos aqui guardiães de uma das últimas grandes reservas de capital natural que existe no mundo. Mit der zunehmenden Knappheit der Rohstoffe wird die Gefahr immer größer, dass wirtschaftliche Erwägungen über ökologische Notwendigkeiten triumphieren. Es ist unsere Aufgabe, diesen Prozess nach Möglichkeit aufzuhalten. Para que ela não sirva ao desenvolvimento só durante curto espaço de tempo e os benefícios atinjam só uma geração de brasileiros e da humanidade. A sobrevivência, né, dos povos originários, principalmente dos índios da Amazônia, aqui é o sobrevoo da maloca. Dessa maloca. É muito interessante porque estou à procura, não tem aqui, mas tem outro vídeo no Super 8, vocês devem ter visto, os índios tentando flechar o avião. Sim. Como estava fora do foco da reportagem, a gente não se interessou muito, entende? Eu registrei e tudo mais, e esses Super 8 ficaram esquecidos nos meus arquivos durante 40 anos. Você vê o que é isso. Primeiro se acharam que eram os suruís, alguém dizia, outros não, são cinta-largas, enfim. E eu fiquei com essa história na cabeça. Quanto mais eu pensava nessa história da universidade, desses índios, mais a coisa ia crescendo, né? As informações e as histórias. Eu falei, bom, isso aí é um ótimo ponto de partida para um filme. Então, o que contam é que esse sobrevoo, não sei se foi esse ou outros daquele momento, deram aos índios a indicação de onde vem o branco. Que eles observaram de onde veio o que eles chamam de gavião. Existia ali próximo àquela região já uma cidadela. Alguns indivíduos moravam por ali que eram exatamente oriundos dessas famílias de seringueiros, extrativistas. A cidade científica de Hubble, como nós costumamos dizer no Brasil, algo para inglês ver, né? Porque da mesma forma que surgiu, acabou. Tem essas imagens, mas tudo foi perdido, pouco sobrou. Aquela viagem era o início de uma carreira, quando eu ainda começava a entender o tipo de cinema que eu queria fazer. Trabalhar com Brugger era sempre um mistério. Em todas as matérias que fizemos juntos, nunca pude prever o que aconteceria. Conheci Karl Brugger em um café em Munique, na Alemanha, no final dos anos 60. Eu tinha me mudado para lá depois da instauração do golpe militar no Brasil e do fechamento da Universidade de Brasília. Na Alemanha, estudei cinema na escola de Ulm. Estava lá, em 68, no auge dos movimentos estudantis de contracultura, quando nos conhecemos. No início dos anos 70, eu voltaria ao Brasil. Brugger também estava de malas prontas. Como um típico jornalista da década de 70, Brugger estava interessado em questões ambientais, políticas e sociais em toda a América Latina. Começava ali uma grande amizade e uma série de aventuras.
Hoje percebo que o espírito de aventura estava em mim. Aqui eu apareço aos 8 anos com a minha primeira câmera fotográfica. Assim saíram as minhas primeiras fotografias. De lá para cá, perdi a conta de quantas vezes apareço fotografado com a câmera na mão. Aqui estou com a minha Super 8 Niso. Como eu gostava dessa câmera. Com ela fiz inúmeros registros e aprendi muito. Foi com a Super 8 Niso que fiz grande parte dos registros com Brugger. Percorremos juntos rios, florestas, estradas, planícies, desertos e a Cordilheira dos Andes. Testemunhamos golpes militares na Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile. Em várias visitas ao Chile de Allende, documentamos o panorama das artes no país, com os murais de apoio ao governo socialista. Saímos pouco antes do golpe de Pinochet. A situação no Chile estava muito precária, estava se prevendo que algo ia acontecer. A gente foi lá para fazer uma reportagem com os artistas, né, o engajamento dos artistas. E saímos por sorte, porque questão de 2, 3 dias nós estaríamos presos lá. Porque eu estive lá filmando para a TV alemã na última semana do Allende. Esses são os cartazes que eram publicados na época, todos eles contra o golpe que se aproximava, né? Cartazes lindíssimos. Todas as fotos são minhas. Um desfile militar no comemoração alguma coisa lá no Chile. Era um período muito duro, muito interessante para um repórter, mas muito duro para quem estava vivendo lá dentro, que foi a instalação das ditaduras na América Latina, e caiu uma por uma. Começou no Brasil, depois teve Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia. Eu assisti tudo isso, né? Fui testemunho disso tudo, né? Estava lá no meio da coisa, né, com a câmera. Isso me impregnou muito também. Na Bolívia, em La Paz, estávamos presentes a primeira coletiva do presidente golpista. Hugo Banzer supunha que, por sermos da Alemanha Ocidental,
estávamos ali para louvar o seu feito. A cada 3 minutos, quando eu tinha que trocar a bobina, ele interrompia o discurso e esperava até que Brugger desse o sinal para continuar. Na verdade, não havia muita distinção entre política e cultura. Os artistas e intelectuais tinham uma atitude tão lutadora quanto os que pegavam em armas. Não havia dúvidas de que o cinema era também uma arma poderosa naquele momento. Wie in ganz Lateinamerika ist auch in Chile der Film eines der wichtigsten kulturellen Medien für die Massen. Es werden hier nicht nur sowjetische und kubanische, sondern auch eigene chilenische Filme gezeigt, wie der folgende, in dem den Slum-Bewohnern ihr eigenes Leben gezeigt wird und Möglichkeiten entworfen werden, gegen Armut und Unterdrückung zu kämpfen. Mesmo tendo conhecido toda a América Latina e aprendido muita coisa sobre os regimes autoritários, a liberdade de expressão e a luta dos povos, o que mais me impressionou na minha vivência com Brugger foram as nossas aventuras na Amazônia brasileira, que marcaram realmente o meu cinema e a minha carreira. O movimento me atrai. Eu sempre tive uma ligação muito próxima com a água e a navegação. Meus pais tinham uma casa às margens da represa Guarapiranga. Foi quando me tornei velejador. Hoje eu vejo que essa paixão tem muito a ver com o cinema. A luz, o olhar, A câmera estava sempre comigo a todo momento. Não importava se era minha vida pessoal ou trabalho, ou quando as duas coisas se misturavam. Em 69, nasceu a Laís, a minha primeira filha, que hoje também é cineasta. Alice e Ana nasceram na década de 80. Tudo era desculpa para filmar, fotografar e experimentar. Laís serviu algumas vezes de cobaia para as minhas lentes. Acho que aquelas brincadeiras influenciaram a sua opção pelo cinema. Muitas vezes, as imagens amadoras de família
se misturavam a imagens com uma certa pretensão profissional, como nas férias que passávamos em Salvador. Sempre aproveitava para fazer alguns registros interessantes, como o dia 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá. As festas e a religiosidade brasileira, de certa maneira, também marcaram meu trabalho. Meu primeiro filme tinha como pano de fundo essa temática, Caminhos de Valderiz. E foi assim que eu comecei. Inventamos um personagem, que é a Valderiz, que é um personagem verdadeiro. E aí eu escolhi lá no curso de teatro os atores para o filme, que não eram atores, eram estudantes que estavam cursando lá, e inventamos essa história. Já não suporto mais. Estou cansada. Precisamos de tantas coisas. Tem de tudo aqui. O problema é escolher. O que vou fazer para o almoço? Ah, na hora eu resolvo. Eles me perseguem. Eles me perseguem. Me perseguem. Me perseguem. Uma moça que trabalhava, mas que sofria sonhos de perseguição. Todo mundo se achava perseguido naquela época, principalmente quem tinha um pensamento de esquerda. Ela foi se exorcizar num terreno de macumba e tentou várias outras manifestações religiosas. E no final ela se joga no lago. Ficou uma coisa meio esquisita no final, né? Mas enfim, é o final. Eu não tinha dinheiro para montar, eu tinha um filme revelado. Com essa ligação, eu consegui vender um filme sobre a religiosidade brasileira, que era um material que eu tinha do Caminhos de Valderiz. Mais uma vez, Brugger estaria à frente dessa reportagem. In 400 Tempeln der Umbanda huldigt mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung Brasilias einer neuen Religion aus Katholizismus und afrikanischen Voodoo-Zeremonien. Mit Gesängen und Tänzen rufen sie die Geister der Orixás herab. In 160 Zentren treffen sich die Anhänger der Macumba, ein Kult des Kampfes zwischen den guten und den bösen Geistern. Bei Kerzenlicht, im Rausch des Zuckerrohrschnapses und begleitet von der katholischen Liturgie entlehnten Gesängen versuchen sie den Übergang in eine geheimnisvolle magische Welt. Brugger era obstinado por eventos mágicos. Ele tinha uma espécie de fascinação por essa realidade e essa religiosidade ocultista do Brasil. Hoje eu vejo que este mesmo ímpeto, curiosidade e fascinação por um Brasil profundo estavam presentes também ali na nossa viagem em Aripuanã. Revisitar essas imagens praticamente 50 anos depois me trouxe muitas lembranças do Brugger.
mas me reaproximou também de algumas ideias fundamentais do meu próprio cinema. Agora, mais do que tudo, queria descobrir quem eram os indígenas que filmamos naquele sobrevoo. Estariam ainda vivos? Lembrariam do nosso avião? Estamos chegando aí em Aripuanã. Meu pai ajudou a fazer essa estrada, meu pai, meus irmãos. Era essa rota. Meus 3 irmãos trabalharam. Olha, é uma história grande, comprida, longa. Convite para meu pai para vir para cá, porque era o Eldorado da borracha, né? No Baixo Aripuanã. Aí viemos. Nós chegamos aqui em 70, se não me engano, em 70. Nós chegamos, tinha o quê? Acho que 7 casas, 8 casas, pouquíssimas pessoas. Tudo aqui é construção do INPA. São palafitas. Construída pelo projeto Humboldt. Meu marido. É? Aquele. Aqui. Ele era representante do prefeito lá. Nesse inteirinho que houve o contato com os índios, que chegaram, não sei se 2 ou 3. Aí passou uns tempos aí, não sei quantos meses, aí que vieram em maior número, se não me engano, 73. Deve ser assim, tá lá, eu não sei. Que ali tinha umas 3 etnias, né? Por ali, 3 ou 4. Mas o piloto nos falou, na época eu me lembro, que eram índios que ainda não tinham sido contactados. Ah, é? É. Antônio Paulo, desse tamanhinho. É um dos primeiros funcionários da Prefeitura de Aripuanã, até recentemente como topógrafo da Prefeitura. E ele continuou morando lá? Continuou morando lá. Olha eu. Ai, gente. O que você sente vendo você naquele momento ali? Não dá para acreditar, né? Que fica um registro desse tipo. Incrível. Na sua impressão que você viveu lá, e hoje a gente está aqui, o que aconteceu nessa história toda? O que aconteceu com os índios, com essas pessoas? Assim, ao longo do tempo foi perdendo as referências, né? Perdendo seu espaço, porque foi mudando tudo, né? Foram mudanças muito fortes e as pessoas viviam uma rotina muito natural, uma vida natural.
E com o tempo, o suposto progresso alterou tudo isso aí, né? Inclusive as relações entre as pessoas. E quem são esses moradores aí? Mas quase todos moravam nesse tipo de habitação, né? Ainda tem essas habitações na beira do rio? Não. Essa é a imagem que abre meu primeiro longa-metragem. Iracema, uma transa amazônica. É meu filme mais conhecido. Nele aglutinei anos de pesquisa e experiência com a câmera, com as minhas viagens, matérias e incursões no Super 8. Iracema era uma jovem cabocla que se prostituía por um misto de ambição e inocência. Informação do controle eletrônico de precisão da Joalheria Sul-Americana. Vamos lá, pessoal, vamos lá, que dessa noite eu quero cair na putaria. Tião Brasil Grande era um motorista de caminhão que personificava ao mesmo tempo a crítica e a cartilha desenvolvimentista da época. Vem, vou buscar mais. A história de Tião e Iracema era um pretexto para mostrar o que estava acontecendo com a Amazônia. Tião! Cadê o outro? Mas que Tião? Tu não é o Tião Brasil Grande? Brasil Grande, cada vez maior, sempre pra frente. Me conhece? Mas é claro que te conheço. Tu não é a Jurema? Jurema não, Iracema. Iracema, isso mesmo. A semente de Iracema também começou com o Brugger. Brugger havia conhecido o suposto indígena Tatum Canara e ficou obcecado por uma história que ele contou sobre uma civilização perdida na Amazônia. Brugger quis ir atrás dessa história e foi a primeira vez que subimos juntos o Rio Negro. Os relatos do índio Tatum Canara eram de fato impressionantes. Brugger não se contentava em apenas ouvir, e por isso arranjou uma expedição para que nós fôssemos encontrar a civilização de Acacor, em companhia do amigo índio e comigo para registrar tudo. Depois de quase uma semana de viagem, o barco finalmente encalhou e não pudemos seguir. Tatum alegou que seguiria sozinho numa canoa para avisar a civilização de Acacor da nossa chegada. Levou uma câmera fotográfica e algum dinheiro. É claro que não voltou. Aqui apareço em um dos raros registros ao lado do suposto índio Tatum Canara. Tudo aquilo ficaria registrado no livro escrito por Karl Brugger, A Crônica de Acacor, sua grande obsessão e a maior pesquisa de sua vida.
Quanto a mim, algo havia despertado para aquela realidade local. Depois da viagem, segui em busca de Iracema, que se tornaria a minha obsessão e o meu mais importante trabalho até hoje. É um road movie, ou melhor, um river movie. Nele coloquei as convenções do road movie a serviço da denúncia social. A região onde nós fomos, nos arredores de PA-70, perto de Marabá, é a região onde tinha acabado de acontecer a guerrilha do Araguaia. Então aquilo era muito tenso o tempo todo. Filmar numa área de segurança nacional cheio de barreiras do exército que a gente tinha que passar, totalmente revistados. E será que essas latas vão conseguir sair daqui e serem reveladas? Será que esse filme vai poder acontecer? As cenas de queimada eram tão comuns. Não, nós temos que filmar essa cena de queimada, né? Sentei na Kombi de porta aberta e deixamos a câmera correr. E esse plano, ele virou um plano emblemático, porque foi a primeira imagem grande de floresta queimando que correu o mundo. Era uma imagem até então desconhecida, ninguém tinha ideia da dimensão desse fogaréu. Produtor alemão da televisão alemã, me pediu, me traga imagens daquilo que você pretende fazer. Então, as imagens, na realidade, mostram aquilo que eu estava procurando naquele momento, que seria a base do filme. São sempre observações do cotidiano da beira da estrada. Sempre observando os restaurantes que durante o dia eram uma espécie de lanchonetes e à noite se transformavam em bordéis. Meu amor, meu coração, meu carinho, muito mais. Mas parei por um instante, pensei mais 2 minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve ao meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo. Você é doida demais. Nas filmagens para valer, nosso equipamento se resumiu a uma câmera Eclair muito leve que eu vinha usando já nos trabalhos com a TV alemã. Uma boa lente zoom e um gravador de som Nagra. Iracema acabaria sendo um dos primeiros longa-metragens a ser filmado em som direto no Brasil. E isso fazia toda a diferença. Você, desce aí. É só esses 3. Sei lá. O som direto afastava a possibilidade de maiores interferências da direção durante a filmagem. Ei, gato! Você vai fazer um favor pra mim. Você vai me deixar essas 2 mulheres numa estrada. A violência contra a mulher, que era um dos subtemas do filme,
frequentemente emergia na realidade das filmagens. Mas o avião não vai sair da fazenda, não. Olha, mas de carro eu não vou. Você tá pensando em me meter naquele pau de arara? Me meter nessa estrada? Olha aqui, mulher, eu não posso dar jeito, olha, tá? Passe já pro pau de arara. Vá, vá, vá. Não se mete não, porque eu te corto. Deixa de conversa fiada e vai saltando, vai. Vem aqui, seu viado, que eu quero te Vambora. cortar a cara toda, seu filho da puta. Vai. Ai! Leva, leva. Vai, seu desgraçado, me larga! Me larga! Vagabundas! Eu só não parto Ai, vocês. viado, Olha, eu não quero entregar comigo, não. Vagabundas! Vão já pro caminhão, senão eu não vou me arrepender com vocês dar-lhe umas porradas. Os homens de boa vontade da nossa terra te proclamaram Rainha da Amazônia. O povo desta terra te honra como sua padroeira poderosa. A temática da religiosidade também estava lá nesse filme. O percurso de Iracema, integrado à multidão durante a festa do Círio de Nazaré, filmado como puro cinema direto, não esconde a semelhança com meu primeiro filme, Caminhos de Valderez. Assim como o olhar sobre personagens femininas, que talvez deva ter germinado também naquele primeiro filme. E quanto maior é a distância, maior é o fim. A mistura entre documentário e ficção, somados à dura realidade brasileira, chamaram a atenção na Europa. O filme foi exibido na Semana da Crítica do Festival de Cannes de 76 e, a partir dali, teve grande distribuição internacional, apesar de ter ficado por um longo período proibido no Brasil. E aí que eu comecei a ter o olhar do documentário e aprender, vamos dizer, a técnica do documentário. Isso veio naturalmente com a vontade de querer retratar o povo, o que estava acontecendo, né? Me impressionou muito essa forma de filmar e eu achei que era o meu jeito, que era o que eu queria fazer em cinema. A primeira vez que eu estive num set de cinema, eu ainda era estudante na UNB. Aproveitei um convite que foi feito, meio informal assim, para participar da filmagem do Menino de Engenho, do Walter Lima Júnior, e eu fotografava tudo no entorno, né? Então você vê que tem uma estética muito próxima a essas coisas do Brasil, foi nesse período, né? Essa foto é na Paraíba, quando eu fui lá acompanhar a filmagem do Menino de Engenho. Aqui está o Walter Lima, aqui chama-se Sávio, é o menino que fez o papel principal no Menino de Engenho. E eu estou posando aqui ao lado da câmera, um fotômetro na mão, que era o fotômetro do câmera. Eles me deram uma função muito interessante, que é o seguinte: como eu era velejador, eu observava bem, eu tinha uma noção do vento e do tempo das nuvens. Eu me ofereci para fazer esse trabalho. Então eu ficava olhando as nuvens e dizia, olha, agora nós vamos ter
1 minuto, 30 segundos, ou de sol ou de sombra, para ele poder rodar. E o filme era muito caro, quer dizer, você rodar uma coisa e de repente aparecer uma sombra no meio, perdia o plano. Então era uma responsabilidade muito grande de dizer roda ou não roda, para não se perder o filme, a cena toda, né? E eu me sentia muito orgulhoso de ter essa responsabilidade de comandar a hora do Walter Lima filmar ou não filmar. O assistente do fotógrafo, chamava-se de Zé Arimateia, ele tinha o maior ciúme de mim, achou que eu ia pegar o lugar dele e não me deixava chegar perto da câmera. Chegar perto da câmera, ele dava uns coices assim. Então aqui você vê, eu estou aqui fingindo que eu estou próximo da câmera, porque ele não me deixava chegar perto da câmera. Não foram mais de 15 dias, mas o suficiente para testemunhar as delícias e as adversidades de uma filmagem em condições difíceis. Saí dali um pouco assustado com a precariedade do cinema brasileiro, mas foi uma experiência muito importante para entender o que eu realmente queria fazer da minha vida. Sempre sabia que o tipo de cinema que eu queria fazer, eu não ia ter como financiar isso. Então eu tinha que me virar como financiar. E eu sabia também, sentia que quanto mais barato fosse o filme, mais facilmente eu chegaria a ter o recurso. Junto com o Hermano Pena, a gente quis registrar as festas do Divino no Brasil. Nós fomos registrar uma muito bonita, que é a Cavalhada de Pirinópolis. E sem dinheiro nenhum, quer dizer, tinha a câmera e tinha as latas de filme, geralmente isso pra gente bastava. O sucesso instantâneo de Iracema na Europa deu uma grande abertura para o meu próximo filme junto ao canal alemão, Nascia Gitirana, com Orlando Senna. Logo quando terminou Iracema, a TV nos abriu esse espaço. Eles falaram, vocês não têm uma outra ideia? E o Orlando Senna tinha encenado a peça chamada Cordel e Outras Histórias, que eu tinha visto. E eu achei legal, vamos adaptar isso, fazer um filme disso. Usar essa base das historinhas de cordel e vamos lá no Nordeste, vamos ver, jogar isso no meio da população. Isso funcionou muito bem. Parece uma graça! Marieta Purribão! Novamente, trabalhei com a atriz Conceição Senna, que nesse filme foi o fio condutor, fazendo diversas personagens nas diferentes histórias, garantindo ao filme, mais uma vez, um protagonismo feminino. Marieta, quando é que vai custar isso? Você me respeite, chão sem fim. Eu não sou mulher dama, não. Eu tenho filho. Só não tenho marido porque não me apraz. Agora, já que você falou nesta merda de dinheiro, então eu vou apostar com vocês. Cada um me paga 10. E se eu perder, eu pago 100 e vocês dividem aí com vocês. É topar ou largar. Topa. E vamos lá. Foi rodado em Sobradinho, né? O Sobradinho estava em obras, então isso deu uma outra dimensão à coisa, porque não ficou, vamos dizer, uma coisa folclórica, exótica, mas ficou uma coisa inserida dentro de uma situação social e política muito forte, que era a construção de Sobradinho. Ora, coronel, o senhor está sendo muito pessimista.
foram construídas quase 7.000 barragens. São bilhões e bilhões de metros cúbicos de água. Se nós estamos conseguindo modificar o próprio clima, por que nós não vamos modificar o homem? Os meus filmes, justamente pela observação social, eles têm uma atualidade, né? Porque os problemas se agravaram, tanto no Nordeste quanto na Amazônia. Ele aborda os problemas e a gente vê com uma certa tristeza hoje a estranha atualidade dos filmes, porque a realidade não aumentou, ela só piorou. Quando chegar a água, olhe que alguém me olha. Quando chegar a água. Errado achar que não havia consciência na época. Havia sim. Talvez ela não se expressasse da forma que se expressa hoje, porque não tinha os meios de expressão. A imprensa estava censurada e tudo mais, mas as pessoas eram muito conscientes e lutavam. Passou no mesmo programa na televisão que o Iracema e foi para Cannes no mesmo ano que o Iracema foi. Ele foi para a quinzena de realizadores, o Gitirana, e o Iracema estava na Semana da Crítica, estava com os 2 filmes lá. E o Iracema chamou mais atenção. De como o Iracema estava acontecendo muito, a gente se concentrou mais no Iracema e deixou o Gitirana de lado. Ele ficou tão de lado que acabou perdido. Até hoje, esse filme é considerado perdido, mesmo dentro da televisão alemã. O Brasil de antigamente era um pavio atrasado, hoje em dia agigantado, fazendo um trabalhar. O Brasil é meu lar. Me diga o seguinte, a minha ideia é continuar da onde a gente parou na nossa conversa em fevereiro, lembra? O que você pode me contar, o que aconteceu, vamos dizer, depois da nossa última conversa, que você ia tentar localizar as pessoas que ainda sobreviveram, que aparecem naquele Super 8? Quando levam vocês lá em Aripuanã, tipo, não, vamos mostrar essa janela para esse pessoal, que é a janela da pesquisa, da ciência, da cidade laboratório, que aqui tudo vai ser controlado, que os índios vão ser respeitados, essa coisa. No meio disso já estava acontecendo outras guerras no meio. Tem uma sequência de matérias de jornal incríveis. Tinha estradas vindo de Vilhena, Fontanilha para Aripuanã. E essa estrada atravessou uma área sensível do Cinta Larga, que estava na margem direita do rio Aripuanã. Tinha uma competição pelos índios. Os índios pelados, de cinta e tal, isso dava ibope. Então, o INPE era contra que os índios atravessassem o rio até na cidade, que os moradores dessem comida, dessem roupa, com medo de gripe, de contaminação e tudo. E os gestores eram o contrário. Não, esses pesquisadores querem os índios só para ele. A universidade quer parar o futuro de Aripuanã, quer parar o desenvolvimento. E era exatamente esse o espírito da chegada do Cinta Larga lá. Muito provavelmente, esse sobrevoo que convidaram vocês era como se fosse assim, vamos dar o gostinho da cereja do bolo. Um petisco. Olha, os índios estão aí, nós sabemos onde eles estão e ninguém está atacando o índio. Esse tom aqui, avermelhado, é o município de Aripuanã. Todo esse tom aqui, tudo isso era Aripuanã. Não havia acesso terrestre para esse grande município. Era um município com centenas de milhares de quilômetros quadrados. E aí? Esse estudo aqui você tem a capacidade de produção de minério, o potencial madeireiro, o potencial de uso de solo. Tudo foi levantado. Tudo levantado. Tudo. Então, o potencial hídrico.
Dardanelos. 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 Você falou que hoje não tem mais esse volume de água? Não, né? não. Um terço, se tiver. Destruíram o rio. Essa mata aí também em volta da cachoeira praticamente não existe. Limparam lá e tal. E a água está menos de um terço. É. Uhum. Você ainda lembra dele assim, como a gente está vendo? Lembro. Essa é a última remanescente dos prédios do Projeto Humboldt. Eu acho que é uma metáfora do Brasil, né? Assim que é tratada a nossa memória. Está simbolizada aqui nessa casa. Com o fracasso do projeto Humboldt, o modelo que acaba prevalecendo, né, é o que vai dar hoje o agronegócio brasileiro. O desmatamento sucedido pelo gado, sucedido pela soja. Então, a cadeia de produção de commodities hoje, ela está implantada. O discurso que prevalece é o de que estamos produzindo alimentos para o mundo, nós estamos gerando empregos, só que esse modelo avança sobre comunidades indígenas, sobre terras tradicionais, sobre áreas de preservação permanente. Ainda prevalece a ideia de que os índios ocupam terra demais, eles são poucos e não fazem nada com ela. Então, essa riqueza produzida aqui, ela é levada para outro lugar e muito pouco ficou com a população local. Sim. Né? Na realidade, nada, né? Com a população local. Nada. O homem jamais terá capacidade e poder de recompor espécies que estão sendo destruídas com a devastação. Então, importa essencialmente, agora, o Brasil se debruçar sobre esta pergunta, que é uma pergunta crítica, é uma pergunta axiológica. O que é progresso? O que é, afinal de contas, progresso? O que vem a ser desenvolvimento? Em 1967, o milionário americano Daniel Case Ludwig ocupou um terreno equivalente a 10 vezes a cidade de Tóquio, trazendo do Japão uma usina elétrica e uma fábrica de celulose que vieram flutuando para o rio Jari, no Amapá. Tudo isso sob o pretexto de levar o progresso para a Amazônia. Com o aval do governo militar, o Projeto Jari foi um dos maiores desastres já realizados na região. Aqui é um projeto. Então o que acontece? Eu disse, por que isso não... Foi fazendo esse filme que eu conheci o senador Evandro Carreira. Ele estava lançando sua candidatura ao governo do Amazonas e anunciou que faria uma viagem eleitoral pelo Rio Solimões. Aí, isto, meu filho. Aí, esta perna. Esta e a outra lá de cima. Este V está muito fina. Destaca mais. Isso tem que ser visível a 500 metros de distância. Eu logo vi que ali havia mais um filme a ser feito. Nascia assim, Terceiro Milênio. A Amazônia é isso. É água, é selva, é árvore.
é fotossíntese, indagando o homem do futuro, pedindo uma decifração desta realidade potamográfica que é a Amazônia. Ou tu me inventarias, ou tu me investigas, ou tu me decifras, homem do terceiro milênio, ou eu te devorarei com a devastação, com o deserto e com o inferno que será a futura Amazônia, que só poderá ser preservada se um dia o Amazonas tiver um governador capacitado para tanto. Como é o nome deste lugar? O nome aqui da casa, nome do lugar, como chama? Tem bolacha, chama! Bolacha, comer, teu. Vem. Olha, traz canoa pra gente ir lá. Doutor, senador, amigo, quer conversar, tu chama? Retrato do Papa pra botar no parede, retrato do senador pra botar no parede. Deixa eu sair primeiro, deixa eu entrar. Deixa eu ir primeiro que eu te dou. É mais fácil. Bom. A campanha de Evandro nos levou a alguns lugares remotos e pudemos registrar de perto os anseios dos povos indígenas e ribeirinhos, que desde aquela época já resistiam por seus direitos. Vamos ensinar caminho direito. Papai. Com pané. Pané aqui. Yuca, la plata. Você tem hoje aqui para... Opa! Você tem hoje aqui para fazer esse negócio aqui? Não? Nós somos ticono, nós somos amazonete aqui nesse Amazônia aqui. A Amazônia nós estamos criando aqui nesse Amazônia. E Funei diz que nós somos índio brabo, não é índio. Funei estamos dizendo na Brasília. Nós somos ticona. Eu não estou prometendo nada. Porque eu não posso prometer, eu só posso pedir por vocês. Então eu estou aqui para me certificar das necessidades de vocês. E o que é que vocês precisam aqui? Diga, o que é que vocês precisam? Nós precisamos principalmente da escola. Assim, tem muita gente que nós não sabe ler. Até uma mulher que não sabe ler. É preciso que sabe ler tudo. Assim Muito como bem, vocês, é né? preciso saber ler. Dizer que vai dar escola, e já vai passando. Já está com mais de 20 anos aqui agora. Não tem nada, não se vê nada, só conversa. Conversa dos homens, assim como agora vocês chegaram aqui, conta muitas coisas, o governo vai ajudar os povos, vai dar tudo o que precisa. Mas agora, sem nada, como é que se pode? Está dizendo que a terra não é de ninguém, né? Diz que nós não temos nada, não temos direito. E quem tem direito é eles, que ele manda entrando, pagando os pessoal para trabalhar, botar o pessoal para trabalhar. Então nós não temos, isso aqui é o direito. Porque nós não temos documentos para isso. E nós precisamos ser documentados, tudo nas terras. Os Cinta-Larga viram um negócio barulhento voando, tentaram flechar o gavião e resolveram seguir esse gavião. E na chegada, os moradores interagem com os índios. E aí tem contaminação. Mais da metade morreu de gripe. E morreram. Então, hoje o que tem do Cinta-Larga de Aripuanã são os que sobreviveram desse contato desastroso de 74. Então, juntar os caquinhos das imagens que você fez com o testemunho de quem estava lá, criança ou jovem, junto com os índios que estavam vendo o avião sobrevoando em cima da maloca. Isso que é o bacana de ir atrás disso.
Essa não é a primeira vez que resolvo ir atrás de uma aldeia indígena registrada em imagens. Nos anos 80, fiz uma proposta ao antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, autor do clássico Tristes Trópicos. Eu queria voltar às aldeias indígenas do Mato Grosso que ele visitou e registrou entre 1935 e 1938. Poucos dias depois, recebi uma resposta amável de Lévi-Strauss, autorizando a referência ao seu livro e ao uso dos filmes. Mais que isso, ele se dizia muito interessado em rever as imagens, agora filmadas por mim, daquelas regiões que ele tinha percorrido há meio século. Cada um de nós, dentro de sua própria cultura, exatamente porque é parte dela, porque é um elemento vivo de sua cultura, pode fazer julgamentos sobre ela, criticar e tentar transformá-la. Agora, que isso nos permita julgar culturas totalmente diferentes, eu continuo não acreditando. Foi um projeto ambicioso. A ideia era uma semente do que eu estava fazendo justamente agora em Aripuanã, mais uma vez, 50 anos depois. Fui para a França montar um documentário. Eu sempre penso na montagem quando estou filmando. Fico atento à continuidade e às possibilidades da edição do material. Quando tudo é recriado, é como um processo de ruminação. Tudo será mastigado de novo e recomeçado do zero. E aí sim virar filme. Pois agora vamos ver os filmes. Quantos que a gente tem aqui? Acho que tem 24, já me perdi, né? Separar o que não é filme, né? É. Não importa se é filme ou é... São todos filmes, né? Getirana, Raio das Preguiças, Super 8 Iracema. Que é da pré ainda, né? É. Esse é o Super 8 das viagens de pré, né? O Chile, Pinochet, Iracema, Igrejas Oprimidas, muita coisa, né? Depois, para montar, faz o seguinte: você pega tudo isso aqui, faz assim, cima, né? Viroado, joga e conforme cair já é o filme. Pode ser. Esse filme é sobre o quê? Não imagino um filme autobiográfico. Acho mais importante que os filmes falem por eles do que eu falando. Para mim, pelo menos, o mais importante é que os filmes contem as suas histórias, né? Todos os filmes têm um viés muito claro do meu trabalho, que é um viés político, né? Um viés documental político. Então, acho que por si só isso já é suficiente para gerar um novo filme. Eu acho que esse tipo de cinema, com essa abordagem, só pode ser feito porque ele é muito simples e muito barato. Porque se tivesse exigência de mais recursos, eu estaria preso a uma estrutura de produção que não ia permitir que eu fizesse uma coisa assim tão intimista e tão ir direto ao ponto dos acontecimentos. Eu consegui, felizmente, quase a totalidade dos meus filmes, trabalhar inteiramente livre.
suportes, né, de filmagem, os mais leves. Na época que eu comecei, era analógico e era negativo, então eu tinha o 16. Quando veio o Super 8, para mim foi assim, uma grande redenção, né? Uma câmera pequenininha, leve, que eu podia carregar pendurado o tempo todo. Então eu usei anos e anos o Super 8 como bloco de notas. Eu, como trabalho com a imagem, eu tendo a imagem, eu já tenho tudo, já tenho a história. E é isso mesmo, né? A gente, quando faz cinema, conta histórias. Só que as minhas histórias não são inventadas, são reais. Por outro aspecto, também reinventadas por mim, que é sempre um recorte, um olhar seu que você coloca sobre a realidade, nunca é a realidade. E hoje? Ah, bom, hoje tem um celular. Para mim, ele faz tudo que eu preciso. Talvez este seja mais um filme sobre uma história que se repete. Talvez eu estivesse perseguindo a mesma história em todos os meus filmes. Mesmo nos mais ficcionais, com Tião, Iracema, Marieta Purribão ou o senador Evandro Carreira, que me ajudaram a contar essa mesma história de Brasil que insiste em se repetir. Bom dia. Dia, gente. Bom dia, vamos pegar. Tudo bom? Não, a gente tá levando documento lá. Aí, oi. Tudo bem, por favor? Prazer. Essas imagens que vocês vão ver, eu fiz em 1973, quando instalaram o projeto Humboldt aqui em Aripuanã. A gente conseguiu fazer um sobrevoo e sobrevoou uma aldeia Cinta Larga. Vocês conseguem identificar? Iya, nyaman kapita mana Te acabou que ela ave mampo. A informação que a gente tem. Tá vendo? Aqui eles subiram no telhado e parece que estão tentando flechar o avião. É isso? Eles estavam lá, nessas imagens, no período das imagens? O capitão e o pai do Paulo? Eu gostaria de ouvir o senhor, capitão. Ele se lembra desse tempo? Lembra. Onde ele vivia, festava e com família completo, né? Hoje não. Hoje nós perdemos a família toda. Nós perdemos mais de 300 e poucas pessoas, assim, na época de contato. É isso aí. Acabou que ela ave mampo. Para que de sana mà anh kiên cứ chuyện đủ ấp bị pê cấp về là para bị chơi bấm này muốn nhớ về common. O que ele está dizendo? Então, na época de 70, acho que é 70 por aí, que o avião fez o sobrevoo
Ele nem conhecia o que era. Esse barulho do avião parecia torre da onça. Aí ficava assustado. Aí depois que ele viu o avião, ele já pensou outra coisa, né? Aí nessa época a gente não conhecia barulhão desse. Pode ser avião, carro, né? Então, ficou assustado. A ideia é mostrar para as crianças e vocês explicarem para as crianças o que aconteceu naquela época, né? A importância tem essas imagens, o que isso significa para vocês e o que elas podem aprender com isso. Ana kaman we ana pedido para man ya mi man with the man tapi ya voy hasta na primero Maroca avião não fica até como para na A história da cidade científica de Humboldt, de Aripuanã e dessa minha última aventura com Brugger parecia estar chegando ao fim, 50 anos depois da nossa expedição. Mesmo não sabendo ao certo do que eles riam, acho que havia para mim a sensação de mais uma história que termina.